Primeiro semeava-se os canteirinhos de arroz. Quando o arroz já estava mais ou menos assim, arrancava-se e plantava-se. Depois estava aí um mês ou coisa, sem ninguém. Começava a criar erva e ia-se mondar, até a altura do Santo Tomé, até a altura do arroz começar a picar as pernas. Andávamos a mondar. E tínhamos que fugir. O que é que as mulheres faziam e o que é que os homens faziam? Era a mesma coisa que andar no arroz. Era o mesmo? Era a mesma coisa. O homem arrancava e plantava, não havia exceção de trabalho. Só eu é que tinha, porque era o apontador. E tinha que tirar as molhadas para a gente. A senhora Olívia plantou arroz? Plantei. Como é que se fazia, senhora Olívia? Plantei e arranquei e cortei e fazíamos assim calcadouros. Como é que se plantava o arroz? Plantávamos assim, com os dedos. E arrancar, como é que se arrancava? E tinha que se arrancar. E lavávamos-lo, fazíamos molhadas, que era para depois atirar para a marinha fora, para depois plantar. Isto era o semeador, que dava para semear o arroz primeiro. Depois era umas 2 vezes, quando o arroz precisava de ser adubado. Chamava-se um semeador. Hoje não é assim. Hoje é o próprio trator, é que tem o semeador, é que espalha a monda, espalha o adubo. E antigamente andávamos dentro do arroz e via mulheres com os saquitos às costas, depois chegavam ao pé do espalhador e é que vazavam. Depois punham assim e a pessoa andava a semear. Quando era para curar, era com, chamavam-lhe um amortizador às costas e andava-se a curar. Agora não, agora é com a máquina. Havia um senhor que se chamava Capataz e arranjava um rancho de 30, 40 ou 50 pessoas. Os labradores da Ereira vinham ali para a Ponta Lagoa, de onde está aquela a barca. E depois é que era uma espécie de negócio. É que ofereciam, por exemplo, queriam 6 ou 7 mulheres. E essas 7 mulheres, ele, por exemplo, oferecia naquela altura 10 escudos por dia. Depois estava-se ali 1 hora ou 2, depois, quando já era hora, uns levavam 6 ou 7, outros 7 ou 8, era as que queriam. O apontador trazia uma saquita, que era do Capataz, que era um tio meu que foi muitos anos capataz. Uma caixazita e depois tinha a tampa de cima e puxava-se e tinha folhas dentro, era assim, baixinho, folha. E depois chegava ao patrão, a um patrão, escrevia o nome delas. Chegava outro e assim sucessivamente, todos os dias de manhã, tinha pelo menos 1 hora ou 2 que ia tirar, mas os patrões todos é que pagavam por todos, ao sábado. Quando era ao sábado, que a gente também trabalhávamos ao sábado, ia meio-dia de tarde, almoçávamos e eu ia então com a saquita ao ombro receber aos patrões e depois ajuntava-se todo o pessoal à porta do Capataz, ele punha uma mesa no largo e eu ia chamando e o meu tio ia pagando. Então, e a partir de que idade é que vocês começaram a trabalhar? Eu comecei, sei que tinha aqui uns 10 anos. 10 anos quando eu comecei a trabalhar no arroz. Pois a minha mãe aviava-me o cesto e íamos todo dia para o trabalho. Então e a senhora Olívia não disse quando é que começou a trabalhar no arroz? Eu? Sei que tinha alguns 15 anos também. Depois fui servir aos 21. Deixou o arroz? Deixei o arroz. E o senhor Carlos? Devia ter uns 8 anos, porque os meus pais
Matricularam-me na escola, mas só lá andei uma semana. Então, Tiraram-me por causa de ir ganhar 25 tostões, porque a vida era má, não é? Naquela altura. e a senhora Isabela? Com que idade é que foi? Era a mesma coisa também, dessa idade, pouco mais ou menos. O que é que quer dizer mondar? Arrancava-se a erva de volta do arroz, para o arroz crescer. Então, e diga uma coisa, como é que as senhoras se vestiam para se proteger da água? Era com uns calçõezinhos e umas meias até cá acima, por causa das bichas lameiras que lhes chamavam, por causa de não nos picarem. Então, vamos lá ver, lavrava-se os campos, plantava-se o Não, arroz, semeava-se. depois plantava-se, Pois. depois colhia-se. E depois, o arroz, o que é que se fazia ao arroz? Então depois do Santo Tomé até agosto, setembro, criava o bago. E então havia outros ranchos, como umas foices próprias, que íamos cortar, e havia os carros de bois, e chamavam-lhe os labradores, carregar para o carro. Havia uma máquina que desligava. Quando não havia máquinas, aqui no campo criavam éguas. Havia muita gente que tinha éguas. E depois faziam uns calcadores que eram meieiras grandes, e de noite, de dia, preparava-se os calcadores. De noite iam as bestas para lá pisar o arroz. Antes de haver tararas, limpava-se com umas vassouras, chamava-se coanhar o arroz. Então, e depois do arroz ser separado na tarara, o que é que se fazia ao arroz? Pois era ensacado e ia para as fábricas. Era ensacado em quê? Em sacos de pano. Havia duas fábricas ali numa aldeia, uma vila, que se chama Gatões, só aí havia 3 fábricas. Daí da fábrica mandavam para o Porto, para Lisboa, isso assim que eu também andei. Meu velho Montemor, terra adorada, mirante de sonhos e de paixões, tudo está de campos e de paisagens. Ó velho Montemor das tradições, fostes grande na tua mocidade. A história fala-nos a teu respeito. Teus filhos, ao lerem essas páginas do ouro, têm orgulho a nascerem no teu leito. O arroz era uma festa? Era. Naquela altura era. Naquela altura a gente andava no arroz, olha, fazia conta que era uma brincadeira, porque éramos novas e brincavam umas para um lado, outras para o outro. As velhas queriam descansar e a gente não as deixava descansar. Elas estavam deitadas nas motas e a gente a dançar, e elas queriam dormir, não dormiam. Era tudo assim. Naquela altura? Naquela altura que éramos novas. Queriam dormir quê? A sesta? Pois, às vezes tinham um bocadinho da cesta para dormir. Tínhamos uma hora. Uma vez fui para comer e estava uma cobra no cesto. E foi. E eu, Então, mas onde é que vocês deixavam os cestos? para a borda do caminho ou para Começavam a trabalhar. para a mota fora. Para a motazita estreitita assim. Aquelas esqueciam-se de levar um bocadinho de pão para as cobras. E elas iam procurar. Cara, quando eu via cobra já não comia comer, pois não? Mas comeu. Não. Oh, ficou com fome. Fiquei, não comi não. Então a cobra lá no volta do pão. Cara, nossa, Portanto, não se pegava nada. Não, e foi Agora naquela- é que se pega. foi naquela, no Taipale, naquela eira cá para baixo. Ao pé da mota. Foi. E, cara, Nossa Senhora.